Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, entramos em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Para nós, juntos, ó Pai, com os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, estarmos lendo e aprendendo da tua palavra, Senhor, nos alimentando, Senhor. Eu sei que o Senhor está presente, o Senhor está no meio de nós. Revela-nos, Deus, através da palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. Eu sei, tenho certeza, Pai, que a sua palavra é viva e eficaz. E ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Fala aos nossos corações, Senhor. Todos aqueles que um dia vão ter a oportunidade de ouvir, de ler, e de também meditar, Senhor. Fala aos corações de cada um, Senhor. Traz uma esperança, traz alegria, traz conforto, que é o que nós precisamos, ó Pai, todos os dias. Sê conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Posso ler para vocês, amados? Sim, sim. Amém. Sepultura de Jesus. Mateus, capítulo 27, versículo 57. E, vinda a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, e também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, o que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém? Esse foi o último, a última passagem do capítulo 27. Rapaz, que até isso já estava previsto, né? Até isso já tinha sido profetizado, que a sepultura dele seria entre os ricos, né? E esse homem, José de Arimateia, se prontificou, foi lá e pegou o corpo de Jesus e o colocou num sepulcro onde ninguém havia ainda sido colocado, sepulcro novo, e mandou lacrar com a pedra, uma pedra que, olha, fantástico aqui, viu, amados? Você pode ver que até nisso a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes.
Diz que ele tomou o corpo de Jesus e envolveu no fino pano lençol, depois do sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Olha, meu. Ele estava presente ali. Maria Madalena, ou Maria, assentada de frente ao sepulcro. As mulheres não permaneceram diante, sabe? Não queria deixá-lo de jeito nenhum, mas elas, parece que elas sabiam mais do que os homens que Jesus ia ressuscitar. Elas tinham certeza disso. Elas não tinham dúvida. Quando você perde um amigo muito querido, muito chegado, você não se conforma, não. Hoje eu, como cristão, eu estou mais tranquilo, sabe? Porque eu sei quem tenho crido e sei que meu Redentor vive e que um dia eu vou estar com ele, na glória. Que morrer é lucro, né? Mas, antigamente, quando eu não tinha conhecimento disso, quando morria um adquirido, uma pessoa que eu gostava muito, eu não me conformava, não. Não era fácil, não. Por isso que nós temos que orar muito pelas pessoas que perdem seus entes queridos, amados, para que Deus conforte o coração de cada um deles. Ainda mais sendo aqui uma pessoa que fazia o bem, que não merecia ter morrido daquela forma, e que foi. Imagina como é que estavam essas mulheres aqui. Imagina como é que estava o coração dos discípulos, como é que estava aquele povo que correu, que se apartou cada um para um lado. Como eles estavam, como eles se sentiam, o medo, né? Porque se eles haviam matado Jesus, era questão de tempo para pegar cada um, né? Falar, você é seguidor dele, você. Rapaz, foi um alvoroço, hein? Eles devem ter sofrido muito. Mas Jesus já havia falado para eles, né? Olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará e vos dirá tudo o que vocês têm que fazer. E eles se reuniram, né? Depois desses dias, eles se reuniram. Mas olha que interessante, amados. O povo lá, eles sabiam eles também sabiam que Jesus ia resultar, viu? Tanto é que um deles falou assim, ó, lembra que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Aqui não cita o nome da pessoa, mas fala. E ele fala, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão à noite e furtem, e digam que o povo ressuscitou dos mortos. E eles sabiam que se realmente Jesus ressuscitasse, como havia dito, o bicho ia pegar para todo mundo, né? E pegou. Legal. Ah, Senhor da glória. Eu fico feliz por isso, viu? E o Pilatos mandou, né? Então tá aí a guarda de vocês aí, faça como quiser, como bem entender. Eles guardaram o sepulcro, selando a pedra, mas, segundo alguns livros que eu li e que vi também, diz que no domingo houve um pequeno tremor e a pedra abriu sozinha, cara. Ela saiu do mesmo lugar. E os guardas correram, cara. Os guardas correram.
Eles não viram nada, mas eles correram de medo e abandonaram. Para você ver como é que é, né? Naquele momento, Jesus saiu dali, daquele sepulcro. E parece que Maria já estava lá esperando. Ou correu para lá. Tá aqui, ó, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Tá vendo aí? Confirmando aqui o que eu estava falando. O 28 aqui, versículo 1. Pra gente, Samário. João, Pode João, falar. 30, João capítulo 19, 38. Dá uma lida ali pra gente. Tem mais alguns detalhes ali que João colocou também. Do sepultamento de Jesus. João 19. João 19, 38 em diante. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, né? Por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis, de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com as especiárias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Falar nisso, eu tinha preparado aqui, rapaz, eu tenho um pé de mirra aqui, sabe? Tenho aqui pé de mirra, era para mim ter dado um vasinho para você com essa planta, para você levar. Eu tenho certeza que você não tem aí, que seu pai também não tem lá. Mas eu tenho aqui, um pé de mirra. Tem que voltar, né, Samário? Quando você voltar aqui, você vai levar. Lê lá pra gente, Samário. Capítulo 15 de Marcos. Marcos 15, 42. O que eu achei interessante de João é que ele toca em Nicodemos, né? Nicodemos, que era um judeu ali, um fariseu, né? Que ficou tocado ali e foi conversar com Jesus durante a noite, onde Jesus falou para, né, que precisava nascer de novo, né? Aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino dos céus, né? Mas Nicodemos Marcos 15. ficou com medo de seguir Jesus, né? Mas ao final ele estava ali junto com José de Arimateia, né? Marcos Em 15, Marcos 18. 15, Marcos 15, 15, 42. Marcos 15, 42 ele mostra um detalhe que lá em Mateus a gente não vê, que É é chegada a tarde. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador, honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e depositou-o no sepulcro lavrado,
numa rocha e revolveu numa pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. Estava ali, né? Você vê que foi uma preparação, né? Foi tudo preparado já. Né, dona Lucinha? Já estava tudo preparado. Já tinha sido profetizado que tudo isso iria acontecer. Para que nós não tivéssemos dúvida, mano. Para que nós não tivéssemos dúvida nenhuma de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Que ele ressuscitaria no terceiro dia. Oh, meu Deus do céu. Que misericórdia de nós, Senhor. Isso fala Quer que ele falar alguma coisa, foi, dona Lucinha? fala que foi de forma oculta, né? Ele foi com medo, né? José de Arimateia foi como de forma escondida para que os judeus não o impedissem, né, de retirar o corpo, né? E foi falar com Pilatos e Pilatos mandou confirmar, né? Confirma lá se ele morreu mesmo. E só depois de confirmado que Pilatos falou, então tudo bem, então pode ficar com o corpo, né? E, e a gente vê que não eram todos, né? Nicodemos estava ali, né? Provavelmente muitas pessoas ali estavam indignados, né, com aquilo que estava acontecendo com Jesus, que aconteceu com Jesus ali, mas ficaram com medo, né? Com medo de agir, né? Nicodemos, que tinha uma influência grande, né? Dentro do Sinédrio, também não se pronunciou, né? Pelo menos não relata aqui na palavra, né? Mas Nicodemos, E ele teve a coragem, né? Tudo bem que ele foi à noite ter com Jesus, mas ele teve a coragem de conhecer Jesus pessoalmente, conversar com Jesus separadamente, né? E, e realmente ele viu que Jesus Cristo era diferenciado. Era um homem que tinha uma sabedoria do alto. E falou coisas com ele que nem ele entendia. E, então ficou marcado, né? Ficou marcado. Só que o medo, né? O medo é o ser humano, né? Você sabe que o ser humano carnal, ele tem medo de todas as coisas, ele vive no medo. E ele teve medo de confrontar os outros lá. Bom, não era para confrontar também, né? Porque já estava tudo planejado, né, por Deus o que iria acontecer. Mas são coisas que a gente percebe, né? Hoje, amados, nós temos toda a força em Cristo Jesus. Nós temos todo o poder que nos foi dado. Por isso ele nos falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todos aqueles que crerem será salvo. E quem não crê já está condenado. E em meu nome farão discípulos, né? Expulsarão demônios. Se comerem alguma comida que estiver envenenada, não acontecerá nada com vocês. Amém. É, olá, pois é. Uma das coisas nesse trecho aqui, do verso 57 ao 66, ao versículo 66, especificamente no verso 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, que é o dia de sábado, acho que algumas versões têm especificamente sábado, na minha tem o dia da preparação, que é o sábado. E até onde vai o farisaísmo desse povo, né? Assim, e não se incomodou de violar o sábado. O sábado para eles era sagrado, eles não podiam fazer nada e até hoje os judeus agem dessa forma, nem assessoristas trabalham lá dia de sábado. Então, mas eles violaram o sábado para poder ir fechar o sepulcro de Jesus. É uma das coisas que me chama a atenção, porque até que ponto vai, até que ponto vai, sei lá, eu não sei, não tem nem como explicar, então eu não sei nem como chamar isso, porque eles tinham
censuraram Jesus porque Jesus estava curando no sábado. Falaram que Jesus que estava ali no sábado, ficaram interrogando a Jesus por quê, por que está fazendo isso no sábado? Mas eles não se preocuparam em agir no sábado para poder ir fechar o sepulcro. E por conta eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, não. Eu acho, eu com certeza não, porque senão não teriam feito isso. Eles não criam no mestre, eles não acreditavam em Jesus. Tanto é que diz para aquele enganador, ele fala do enganador, lembrando que aquele enganador, vivendo ainda, depois de 3 dias ressuscitarei. Então, aí eles mandaram fechar o sepulcro, rebater o sepulcro, selar o sepulcro, como eles dizem aqui no verso 66, né? Indo eles segurar o sepulcro com a guarda, selando a pedra, né? Fecharam, lacraram o sepulcro. Quer dizer, eles não criam de jeito nenhum. Mesmo Nicodemos, ele recebeu Jesus para aquele jantar, ele quis conhecer Jesus, estava escondido naquela árvore e tudo mais, né? E foi jantar na casa de Jesus, como a gente já viu, mas mesmo assim, Nicodemos, como sendo membro do Sinédrio, junto com José de Arimateia, fizeram essa ação realmente, né? Como a gente leu lá em João, que Nicodemos participou também. Mas mesmo assim, ele consentiu em fechar o sepulcro. Então, assim, é forte isso, muito forte. E ainda, só recapitulando aqui o verso anterior, quando diz assim, no capítulo, ainda nesse mesmo capítulo, no verso 52, 51 e 52, só voltando um pouquinho para ressaltar isso aqui. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que é isso? O que a gente entende? Ontem eu não vi isso aqui, estou vendo, lembrando aqui agora, que aquilo ali, aquele acontecimento de muitos mortos ressuscitar, sair andando pelas ruas como foram vistos por muitos, era o prenúncio da ressurreição, da nossa vitória, da vitória de Jesus sobre a morte. Então, ali já anunciava que a morte e ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, é o nosso penhor, é a nossa garantia. É isso que eu entendo desse capítulo. Eu botei um pouquinho do anterior, que a gente leu ontem, com este sábado, que a gente, às vezes, impõe tanta coisa sobre os ombros dos outros, mas quando é para o nosso benefício, a gente não se incomoda. Isso eu estou falando de humanidade. A gente não se incomoda de violar as leis, de violar princípios, como eles violaram sábado aqui, para poder fechar o sepulcro de Jesus. Coisas que eles censuraram Jesus até pela cura de uma pessoa que vivia aprisionada na doença, né? E aí, quando acabar aqui, não se incomodaram com isso. E assim a gente tem que ter o cuidado, essa mensagem me traz que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que no fardo que a gente põe sobre os ombros dos outros. Será que nós estamos levando esse fardo também? Nós não estamos violando o princípio? No caso aqui, eles violaram sábado, e nós, o que estamos violando? É isso que eu entendi, sabe, disso aqui. É. Estava refletindo aqui sobre essa palavra, esse trecho, né? Que faz pensar que não importa o que eu ou você façamos, ou que qualquer um ou outro faça, de bom ou de ruim, que o plano de Deus será consumado. Os judeus, junto com os romanos, acharam que eles iam impedir o reinado de Deus através de Jesus. E não importa o que eles fizeram, tudo o que eles fizeram foi para a consumação do reino de Deus, né? E, e eu estava colocando aqui, refletindo sobre o poder da palavra e o poder do amor.
Porque essa foi as armas que Cristo usou. Usou a palavra e usou o amor na trajetória dele, né? Porque através da palavra, né, não só falada, mas também vivida, ele converteu e converte milhões até hoje, né? E através do amor, da humildade, por tudo que ele passou, isso também converte milhões até hoje. E assim ele criou e estabeleceu um novo reino na Terra, que transcende impérios e tempos. Veja, para mim isso é uma prova de que o ser humano é bom, sabe? Eu fico imaginando como seria viver naquela época onde barbáries aconteciam. Era uma crueldade. Olha, não dá para comparar o nosso mundo hoje, pelo menos a nossa civilização ocidental, com o mundo naquela época, né? A própria morte de Jesus retrata isso. A crucificação, tudo que ele passou. Jesus não foi o único a ser crucificado. Milhares foram crucificados, né? Eles eram cruéis mesmo, assim, muitos eram torturados por pouca coisa. As pessoas eram vendidas como escravos. Quer dizer, a vida em si, ela não tinha muito valor, né? As pessoas vendiam um membro da própria família. A história de José nos conta isso, né? Os próprios irmãos venderam ele como escravo. E depois que Jesus veio, e ele passou por tudo aquilo que eu entendo que foi necessário que ele passasse, o que que aconteceu? Tudo isso sensibilizou o coração das pessoas. Isso se tornou uma mensagem. Então, eu entendo que através dessa ação, né, a gente enxerga que nós, seres humanos, por pior que sejamos ou que tenhamos passado, ou por mais duro que tenha sido nossa vida e por maior que seja essa casca que nós criamos, nós temos amor dentro de nós, que é o amor de Deus. Quando ele sopra o espírito dele e nos dá vida, quando ele nos fez com amor, o amor está em nós, né? Assim como Deus está em nós também. Então, assim, essa atitude de Jesus, ela nos faz refletir sobre o amor, né? E é isso que isso converte a palavra junto com a ação. Converte e traz você vê a morte, é interessante, né? A morte, ao mesmo tempo que ela nos entristece, ela nos assombra, porque ninguém quer morrer, mas ela também nos faz refletir sobre o que realmente é importante. Se não fosse a morte, como seria a nossa vida, né? Mas quando a gente para pensar que um dia a gente vai partir daqui, a gente deixa de lado muitas coisas que a gente dava valor antes e que a gente entende que aquilo não tem mais importância, que aquilo realmente não importa. E, e a gente e volta, inclusive, para as riquezas e tudo mais que a gente dá valor aqui na Terra, né? Então, quando Jesus morre fisicamente aqui, ele faz todo mundo refletir sobre o que realmente importa, sobre como eu tenho sido, como eu tenho agido, sobre onde está meu coração, e aí nos faz voltar para as Escrituras, nos aproximar de Deus. Muita coisa maravilhosa acontece a partir disso, né?
E só uma outra coisinha para fechar, que eu me lembrei aqui, não está aqui onde a gente leu, mas sei por que veio isso na minha. Que Jesus, ele, quando encontra, né, com Maria, ele fala para ela não tocá-la, não tocá-lo, porque ele ainda não havia subido aos céus, né? Ou seja, Jesus ali estava purificado, lavado de todos os pecados, não os pecados da humanidade, de todos nós, que tinham sido ali, tinham ficado. Ele estava puro, puro para subir aos céus. E ele não podia que ninguém podia tocá-lo, porque precisamos estar puros para podermos aproximar de novo ao Pai. Assim como não foi no princípio. Adão e Eva podiam se relacionar com Jesus no paraíso, estavam juntos, porque eles estavam livres do pecado. Mas quando isso aconteceu, o máximo que a humanidade ouviu foi a voz de Deus, poderosa e assombrosa para eles, né? E quando Jesus, como homem, é, na verdade, ressuscitado ali, mas não podia tocar no homem, não poderia subir aos céus. E bom, indo para o final, é isso que o sangue dele fez por nós, né? Ele nos purificou para que um dia a gente possa estar com o Pai, né? E essa purificação também nos permite acessar o Pai. Quando o véu se rasga, ali a gente pode falar direto com o Pai, né? Através do sangue de Jesus derramado, através do Filho, a gente pode acessar o Pai. Que maravilha, né? Tudo isso feito através do amor, da palavra, enfim, é, essas reflexões que eu tive aqui nesse pedacinho. Amém? Amém. Ah, Que reflexão essa de não toque em mim agora. Que reflexão. Eu estava aqui louvando a Deus, a lágrima já querendo descer, James, porque eu tenho quanto? 29 anos de caminhada, né? Assim, com a palavra e tudo mais. Mas até hoje eu escutei o real sentido disso aí. Não me toques. O Uhum. real sentido disso aí. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui Uhum. nesse grupo também, pelo aprendizado de hoje, para mim, pelo menos para mim. Amém, dona Luciana. A gente aprende todo dia, né? Isso não é É, algo que. Eu entendo que isso não é algo que vem da minha cabeça, sabe? é o Acho que Espírito. o Santo nos revela É, é como Jesus o significado das coisas, né? É como Jesus falou para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Então, o Espírito Santo te revelou e nos revelou. Ah, pelo menos para mim, eu nunca tinha tido essa percepção assim de por que Jesus disse: não me toques, não me toques. É porque realmente para tocá-lo, para tocar nas vestes dele, a gente tem que estar muito puro, tem que estar muito santificado, muito não perfeito, porque perfeito só ele, mas santo mesmo no sentido de separado mesmo desse mundão louco, né? Glória a Deus, glória a Deus. O pecado, o santo não habita tá com o pecado, né? É. Estava Aleluia. buscando aqui uma lista de livros da época, né, que relatavam essa. E tem alguns livros históricos aqui de 37 depois de Cristo. Nossa, o historiador viveu aqui falando, né? Acho que chama Flávio o nome dele. Ele tinha um livro chamado Testemunho Flavianium. E por esse tempo apareceu Jesus, o homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Ele era o Cristo, né? E quando Pilatos, por sugestão dos principais dentre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o início não o deixaram, pois ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia,
como os profetas divinos tinham predito essas e outras 10.000 maravilhas a seu respeito. Isso aqui fala aqui que a maioria dos estudiosos acredita que o texto original foi um pouquinho mudado depois pelos copistas cristãos, mas eles acharam a versão mais neutra depois, que era muito parecida com essa que a gente leu aqui. Tem outros também aqui, ó, de Tácito, que era um historiador, né, romano, que falava do de Nero, que é o Cristo, de quem o nome cristão se originou, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos seus procuradores, Pôncio Pilatos, em uma superstição perniciosa reprimida por um tempo, irrompeu novamente, né? Embora Tácito não afirme ressurreição, ele confirma a execução de Jesus e a existência de um grupo que acreditava firmemente nisso. E um outro aqui, ó, Plínio, o jovem, ó, em uma carta ao imperador Trajano, Plínio descreve aos cristãos como pessoas que se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como um Deus, o que indica uma crença na divindade e provavelmente na ressurreição de Cristo. Aí tem vários outros, né, relatos assim da época de pessoas que eram ditas como historiadores, né, não como cristãos que relatavam aqui, né, essa, esse momento aqui da ressurreição, né. Depois eu fui um pouquinho além aqui, fiz uma outra pergunta para ele listar alguns cientistas da história, né, que eram cristãos, né, que a gente fala tanto que a ciência, ela... As pessoas falam que a ciência é contra a religião, né? Mas outro dia eu vi, né, uma coisa tão bonita que, na verdade, a ciência descreve, né, as maravilhas que Deus criou, né? Não que necessariamente um tem que se opor ao outro, né? Mas aqui trouxe de Isaac Newton, né? A gente já tinha visto no curso com o Salles, é um físico e matemático, um dos maiores gênios da história. Tem alguns aqui que eu não conheço o nome, mas provavelmente fizeram um grande, né? Johann Kepler, astrônomo que descobriu as leis do movimento planetário. Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo também. Robert Boyle, pai da química moderna. Profundo estudioso da Bíblia e defensores da fé cristã. E tem tantos outros aqui. E o mais interessante, depois ele lista alguns jornalistas, que eu pedi, jornalistas que tentaram provar que o cristianismo era uma farsa, que depois se converteram, né? Isso é interessante, né? Pessoas que, né, tantas histórias, né, de pessoas que tentam provar que o evangelho é falso, né, e aí acabam se convertendo, né? As maravilhas, né? O Espírito Santo vai tocando, né? Vai revelando. Glória a Deus. Será que dá para terminar esse capítulo 28, gente? Aliás, terminar com o 28, que é bem pequenininho. Ou não, deixa para amanhã. O que vocês acham? Eu deixaria para amanhã. Ressurreição. Eu deixaria ele para amanhã, sim. A gente pode ler ele hoje. E aí a gente tem 15 minutos, né? Ó, o que a gente pode fazer aqui, de repente, é ler o anterior aqui, ó, do bloco anterior do 45 ao 56, só para ver se a gente tem mais algum comentário dessa parte anterior e a gente deixa o 28 para amanhã. Pode ser? Eu posso Acho ler que se a gente aqui ler também, esse capítulo em eu 15 minutos, posso acho que ler vai. aqui. Na minha Bíblia Hum, tem uma parte aqui, um texto, hum. que fala sobre as mulheres chamadas Maria. Se vocês quiserem, eu posso ler para vocês aqui, que fala sobre esse pedaço aqui que a gente leu, inclusive. Está Ah, legal, relacionado aqui. James. Lê pra gente, sim, por favor. É, além da, além da mãe de Jesus, os evangelhos mencionam outras 4 Marias. Maria Madalena, provavelmente de Magdala, na Galileia, foi liberta por Jesus de possessão demoníaca e se tornou seguidora fiel e mantenedora financeira de Jesus e seus discípulos. Estava presente na crucificação e no sepultamento de Jesus, cujo corpo embalsamou ainda no túmulo, no domingo bem cedo.
foi uma das primeiras a ficar sabendo de sua ressurreição e a primeira a vê-lo ressurreto. Maria, mãe de José e de Tiago, o menor, também foi uma das mulheres presentes na crucificação e no sepultamento de Jesus. E a outra Maria, e de Jesus, no sepultamento de Jesus, a outra Maria. Foi uma das primeiras a ficar sabendo da ressurreição e a ver Jesus ressurreto. Desculpa, eu confundi aqui. Eu vou ler de novo aqui. Maria, mãe de José e de Tiago, o menor, não o apóstolo Tiago, também foi uma das mulheres presentes na crucificação e no sepultamento de Jesus. A outra Maria. Foi uma das primeiras a ficar sabendo da ressurreição e a ver Jesus ressurreto. Maria de Betânia era irmã de Marta e de Lázaro. Sua família era muito querida de Jesus, que elogiou pelo grande interesse por seus ensinamentos, em sinal de gratidão por Jesus haver ressuscitado o irmão dela. Ungiu-lhes os pés com perfume caro, gesto que Jesus defendeu quando alguém criticou por sua extravagância. Maria, esposa de Clopas, também foi uma das mulheres que viu Jesus ser crucificado. Seu marido não é mencionado em outras passagens. Aqui, esse texto fala das várias Marias, né? Porque, principalmente, eu imagino que principalmente quem não está acostumado com as escrituras se confunde, né? Peraí, mas Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, tinha Maria, mãe dos apóstolos, várias Marias, né? Então, é interessante, cada uma teve seu papel, inclusive aquela que ungiu Jesus antes do sepultamento, antes dele morrer, também era Maria, a irmã Lázaro. de Lázaro. As Marias. Isso não significa que elas tenham que ser canonizadas, né? Foram mulheres importantes aqui. Tiveram seu papel, assim como muitos outros, mas não necessariamente elas são intercessoras. É isso aí. E tem uma história também, né, de que provavelmente elas estavam ali, por serem mulheres, elas tinham acesso mais fácil, né, a se aproximar de Jesus, né, porque um dia um irmão estava falando que se fosse um homem ali tentando se aproximar ali e ficar perto de Jesus, talvez tivesse alguma resistência dos guardas ali, né, porque é uma posição masculina ali, então as mulheres, elas, né, por serem mulheres ali, tinham uma preocupação menor dos guardas ali e tal, e deixavam que elas, né, pudessem se aproximar um pouquinho mais. E elas estavam ali presentes o tempo todo, né? Em tese, elas eram inofensivas, né? Da mesma forma que elas não tinham direitos, por exemplo, não tinham direito de nada, elas também não apresentavam ameaça. Então, elas puderam, inclusive, acompanhar toda a crucificação, né? Porque os homens, eu imagino que a perseguição era tanta ali que se qualquer um dos apóstolos, ou estivessem ali muito, eles todos corriam o risco de serem presos, ou talvez até mortos junto com Jesus, né? Engraçado que na hora que você me falou aí do perfume, né? E aí eu me lembrei da passagem de Judas, né? Judas se revoltou, os discípulos ali reclamaram quando passaram óleo, né? Então já tinha acontecido algo parecido, né? Que Jesus já tinha ensinado. Falou, olha, não é sobre... Os pobres terão aí, ó. Né? Então, assim, deixa ela usar o produto caro ali, né? O perfume caro, né? E aconteceu novamente algo muito parecido, né? Então, eles, provavelmente não fizeram essa analogia, né? Ou até fizeram e não só ficaram no pensamento ali, né? Você até Judas até comenta, né? "Olha, mas isso aqui é caro, 300 dias de salário, 300, né? Denários, né? Essa outra Maria foi a mesma Maria que pediu para os filhos ficarem à direita e à esquerda de Jesus? Foi? Acho que foi a mesma, Essa né? foi a outra. Essa foi a A mãe mãe de dos. Tiago, É a mãe de... essa foi a mãe de Tiago
E João. e João, É a que mesma? também está citada aqui. Ela Tá que aí também, pediu né? para Jesus. Essa É, Maria que você está falando que ungiu Jesus é a outra é a mesmo. irmã De De Lázaro. Lázaro. de Lázaro. E é interessante isso, né? Porque, ah, nossa, é maravilhoso, assim. Ela simplesmente sentiu no coração. Ela não sabia. O Espírito Santo sabia. Jesus sabia que aquilo simbolizava a unção dele, a preparação do corpo para o que havia de acontecer. Mas ela conscientemente não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela simplesmente sentiu no coração de fazer aquilo. É a maneira como o Espírito Santo nos conduz muitas vezes, sabe? A gente simplesmente sente no coração de fazer algo, não tem explicação. Quando a gente percebe, a gente já fez. Ela não pensou em nada, ela não pensou em valor, ela simplesmente quis entregar o que era melhor ali, o que ela tinha de melhor. E veja só, era um perfume que iria fazer essa espécie de unção, né? Não sei, não estou lembrando o nome técnico aqui, mas preparando ali para o que havia de vir. E aí Jesus confirma isso, né? Que ela está fazendo isso justamente preparando para o que havia de acontecer e que ela seria lembrada e ela está aqui nas escrituras para a gente. Exatamente, James. É isso que Jesus, o ato dela foi tão importante, tão direcionado pelo Espírito Santo, que Jesus disse que seria, esse ato dela deveria ser escrito em todos os evangelhos. É tremendo, porque ele sabia que ali vinha do Espírito, ele já sabia o que ia acontecer com ele, ele já sabia que ali era a ação do Espírito Santo. Por isso, ele ressaltou que o ato dela deveria ser mencionado em todos os evangelhos. É tremendo, tremendo. Ai, meu Deus, é bom demais. Maravilhoso. A gente sabe que a mulher exerce um papel muito importante na igreja. Minha igreja, por exemplo, tem 200 membros, 125 é mulher. Olha só a porcentagem. E elas estão lá, firme, ligado na videira. Sabe, amados, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é algo que, uma coisa assim que é tudo para nós, é tudo. Você está triste, você está preocupado, angustiado, nervoso, sem saída. Ele é a direção, ele é a bengala, é o escudo, ele é tudo. Dá para você imaginar, dá para você entender o quanto Jesus é importante na nossa vida. Ele é tudo. Se você está triste, ele é a sua alegria. Se você está desesperado, ele é a sua esperança. Se você está sem saída, ele é a saída. Se você precisa de refúgio, ele é o seu refúgio. Se você precisa de um escudo, ele é seu escudo. Ele é a sua bengala. Ele é tudo. E nós podemos confiar nele. E ele realmente é tudo isso na nossa vida. Então, eu fico imaginando hoje, nosso Brasil é um país assim, onde está acontecendo feminicídio assim, um atrás do outro, sabe? Eu fico pensando, meu Deus do céu, como que um homem, ser humano é mau. Ele não consegue, o homem sem Jesus, ele não consegue se identificar no meio dos outros. Não consegue se identificar no meio dos outros. A mulher é o sexo frágil, ela é dotada assim de uma fragilidade, ela é diferenciada. Ela precisa de carinho, de atenção.
ela precisa ser reconhecida como a adjuntora do homem. Mas o mundo em que vivemos não permite, né? Não permite. Está cada vez pior. Mas nós estamos aqui, amados, reunidos em nome de Jesus, para dar um alento, né? Para reconhecer a grandeza do nosso Deus. Ele ressurgiu, ele renasceu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Assim como ele disse lá em João capítulo 14. Vou vos preparar lugar, para quando eu estiver, estejais vós também. Então, ele vai voltar sim, gente. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Vem nos buscar para morar com ele na eternidade. Estava lendo aqui, vocês estavam lendo aí, estava procurando aqui me certificar realmente, porque uns dias atrás aí eu tive um pequeno, né, que em em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus falou assim, ó, verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. E teve uma pessoa que falou para mim, né, não vou citar nome, não há interesse, que se pôr uma vírgula aí, né? Nesse outro aqui, eu fui pegar uma outra Bíblia que eu tenho 3 Bíblias aqui comigo aqui agora, e já diz diferente, hein? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E teve uma pessoa que falou, mas se você colocar uma vírgula, em verdade te digo hoje. Mas não é isso que está escrito. Está escrito, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E tinha uma pessoa que tentou me convencer que, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele tirou uma letra, né? Tirou o quê e colocou uma vírgula. Já O mudou a pai, história, né? o pai, Ah, eu ouvi essa explicação, o que eu entendi dela é que na tradução do original grego para a Bíblia causou essa questão da interpretação, entendeu? Isso foi o que eu entendi da explicação, entende? Aí eu não sei, porque assim, eu não tenho então, mas estudo teológico eu tenho 3 para. escritores aqui, e nenhuma delas tem vírgula nenhuma, né? Não, não, não. Ele usou, o que eu entendi é que ele usou a vírgula para poder contextualizar a interpretação, entendeu? Não é que a vírgula seja. Foi isso que eu entendi. Entendi que Então, assim, você o que que sabe por que eu estou acontece? falando isso? Quando a gente pega, se você pegar, por exemplo, as traduções diferentes da Bíblia, muitas vezes você tem entendimentos diferentes também. Muda-se palavras, às vezes não muda só uma vírgula, muda uma palavra, muda a ordem do texto de uma tradução para outra. Então, o que eu entendi é que nessa tradução do original da Bíblia, criou-se essa interpretação. Eu não estou dizendo aqui que ele está certo nem errado, porque eu não tenho condições de fazer julgamento desse mérito, porque eu não tenho base nenhuma, né? Mas foi o que eu entendi da explicação ali, entendeu? Como eu não tenho condições de
de contrapor, ele pode tanto estar certo quanto estar errado para mim, assim. Olha, Mas que ele inclusive tem mais a conhecimento dona do que eu, que Lucia, ele estudou para a isso, dona que Lucia eu, levantou aí hoje, ele tem. né? Oi? A dona Lucia levantou aí hoje, que é bom a gente frisar, né? E abriram-se os sepulcros, que nós vemos ontem, né? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso, eu vi isso aí também. Eu também fiquei em dúvida disso Então, daí. veja bem, Mas o que acho que ele comentou não, assim, não se foi para o esses céu, né? daqui ressuscitaram naquele dia, então o paraíso já existe. O paraíso existe. O paraíso existe. E automaticamente, creio eu, vejo assim, essas pessoas foram para o paraíso. Isso. Então, mas pelo que eu entendi também, disse que o paraíso não é o céu, né? Existe o paraíso e existe o céu. Assim como, por exemplo, quando Deus criou o céu e a terra, havia o paraíso onde habitava Adão e Eva, né? E aí o homem foi expulso do paraíso, não é isso? E os Sim. céus onde habita Deus e os anjos é um outro plano. Foi isso que eu entendi, né? Agora, eu realmente não tenho essa profundidade de estudo teológico assim, mas eu imagino que deva ter uma Aqui no explicação. chat GPT fala que o hoje aqui não. É mais ou menos essa interpretação que seu pai falou aí, que hoje mesmo ele estará no paraíso, né? Não que hoje eu digo. No, pelo menos no grego aqui, como foi escrito aqui, o chat GPT explica que esse hoje aqui é de que o paraíso já existe hoje, né? Isso, do paraíso, E né? que, Agora, e o que não era que hoje paraíso, ele estava falando, não. É hoje você estará comigo no paraíso. Não que é hoje eu te digo, vírgula, estará comigo no paraíso. ah, O que nós temos que Interpretação, né? entender é que Mas Jesus, as palavras de Jesus, ele fala em espírito, né? Em espírito nós não temos como testificar, porque o espírito é espírito. Então, nós ainda estamos em carne ainda, uma né? grande mensagem acho, principal disso aí, seu Mário, é a salvação, né? A gente não tem como saber se vai para o paraíso, se agora, se vai depois, mas eu acho que no final de tudo, a interpretação que a gente pode tirar disso daí é que ele foi salvo, né? É a Sim, salvação, né? É uma questão doutrinária, assim, às vezes a gente se perde muito em doutrina A, B, C ou D. O importante é, como o Fábio falou, é saber, termos a consciência da nossa salvação, da nossa ressurreição, porque se a gente for antes do arrebatamento da igreja, se nós formos individualmente arrebatados, então, assim, no dia da ressurreição, é como a Bíblia fala, aliás, no dia do juízo, aí muitos ressuscitarão, e a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro do que nós. É uma questão apocalíptica aí que eu não vou nem entrar em questão agora, porque é muito, nem dá tempo e é muito complexo. Então, o importante é a gente ter a consciência da nossa salvação, é nos tornarmos santos para poder tocar na orla da veste de Jesus. Porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor, isso é palavra, é bíblica, é garantia, é penhor. Então é isso que importa, né? Porque assim, se a gente às vezes, olha, quando eu fiz assim, estudei um pouquinho, aí o pastor Gilberto de Bolsa uma vez ele disse assim: a pessoa que estuda teologia tem que estar muito preparado. Quem faz teologia, estuda teologia, tem que estar muito preparado, porque às vezes pode se tornar até ateu, porque são tantas vertentes, são tantas doutrinas, tantas coisas. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. O importante é nós sabermos que nós temos o nosso penhor, a nossa garantia, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus morreu, que ressuscitou, e que nós com ele ressuscitaremos. Então, assim, desde que busquemos a nossa santidade dia após dia, todo santo dia, né? Buscarmos, deixa eu ia fazer um negócio desse, não, eu falei até, uma vez comentei com o Fábio, né, acho que no privado,
sobre algo que eu ia fazer que era totalmente contra a vontade do Senhor. E era uma situação que eu não vou contextualizar, que eu não contextualizei nem toda para ele, mas assim, aí o Senhor foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que me apresentou em sonho o que eu deveria fazer, citou a passagem bíblica e tudo mais. Quando eu fui lá, tem a sabedoria, e eu apaguei tudo o que eu ia fazer. Então, é isso que a gente tem que ser guiados pelo Espírito Santo dia após dia, após dia, após dia, pedir a ajuda do Espírito Santo para poder não interpretar errado as versões bíblicas, as traduções do grego, do latim, da Vulgata, que foi latim e tudo mais, porque senão a gente entra em parafuso e pode correr perigos para a nossa salvação, inclusive, né? Então, assim, se a gente for procurar as coisas com muita minúcia, é procurar sempre a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra sem a lei, sem a inspiração do Espírito Santo, a gente não entende, até porque foi ele que inspirou os homens a escreverem. Então, sem a ajuda dele, a gente pode entender tudo errado e enveredar por um caminho perigoso, que não leva a Jesus, né? Eu penso assim. Realmente. Vamos fazer a oração? Vamos encerrar? 7h07, aí já avançou um pouquinho. Eu pedi para vocês também, se pudessem estar em oração aí pela minha tia. O nome dela é Ana Maria. Essa semana eu vou estar aqui com ela, orando bastante com ela. Se pudessem pedir que Jesus Cristo intercedesse por ela, cura dela, né? Papai do céu tem derramado muito sobre a vida dela. E muito agradecer. Amém? Quiser fazer oração aí, permitindo, eu posso fazer oração também. Amém. Pode fazer, Cláudio. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor, por estarmos aqui reunidos com meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa comunhão, por esse ambiente, por a sua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos estudando Sua palavra, Senhor, que a Sua palavra cada vez mais entre cada vez mais profundo nos nossos corações, Pai. Traga revelação para os nossos olhos, Pai, que nós possamos ter o entendimento correto, Senhor, o entendimento necessário, Pai. Que não nos desviemos, Pai, em nenhum conteúdo, Pai, que não nos desviemos, Pai, nem para a direita nem para a esquerda, Pai, que nós seguimos retos, Pai, na Sua direção, Pai, que a Sua graça, Senhor Jesus, ô Pai, que a Sua luz, Pai, se ilumine nossos caminhos, Pai. Que o Senhor continue nos guardando, Pai, sob o seu manto sagrado, Pai, protegendo a nossa mente, Pai, protegendo a nossa alma, Senhor. Para que sejamos cada vez mais inclinados ao Espírito, Senhor, cada vez mais, Pai, seguindo o seu caminho, Senhor, que o Espírito Santo nos guie, Pai, nos toque a todo momento, Senhor. Que estejamos atentos, Pai, para as suas mensagens, para as suas comunicações, Senhor, conosco, Senhor, tudo que nos ensina, Senhor, tudo que traz a nós, Pai. Obrigado, Pai, por cada detalhe, Senhor. Obrigado por cada detalhe, pela salvação, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por ter se entregue naquela cruz, Pai, por ter passado por tudo aquilo, Senhor, por nós, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai. Mesmo sabendo, Pai, que não éramos merecedores, Pai, o Senhor foi lá e fez, Pai, o Senhor foi lá e fez, Senhor, nos reconciliou com Deus, Senhor Jesus, e entregou, Pai, nos entregou o Espírito Santo, Pai, que habita em cada um de nós, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor continue, Pai, protegendo, Pai, a minha tia Ana, Senhor, protegendo as filhas dela, a minha tia Rose, Senhor, que cuida dela, Senhor, as pessoas que estão em volta dela, Senhor. Que o Senhor continue derramando a Sua graça sobre a vida dela, Pai, curando cada vez mais, Pai. Que seja para a Sua honra e a Sua glória, Pai, que seja para o Seu testemunho, Senhor, testemunho de vitória, Senhor Jesus Cristo, testemunho de vitória, Pai, que quebre, Pai, a incredulidade de tantos médicos, Pai, quebre a incredulidade de tantas pessoas, Senhor Jesus, que acreditava que não era possível, Senhor. Mas o Senhor tem mostrado, Pai, que a vitória está breve, Senhor, que ela já tem conquistado, Senhor, que ela está sã, Pai, está falando, feliz, Pai, brilhando, Senhor Jesus Cristo, que ela continue cada vez mais se recuperando, Senhor, que o Senhor continue, Pai, derramando Sua graça sobre a vida dela e protegendo, Senhor, que o Espírito Santo, Pai, esteja presente a todo momento, Senhor, que o Senhor continue enviando os anjos, Pai, os anjos na casa dela, Pai, protegendo ela, Pai, que nada de mal se aproxime, Senhor, que a Sua luz brilhe, Pai, brilhe o tempo todo aqui nessa casa, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue protegendo cada um dos meus irmãos, Pai. Proteja as famílias, Pai. Guarde, Senhor, as pessoas que a gente ama, Senhor. Guarde, Pai, as pessoas enfermas, Pai. Guarde as pessoas em necessidade, Pai. As prisões, Pai. Onde há necessidade, Senhor, o Senhor esteja, Pai. Esteja presente, Pai. Esteja tocando, transformando, Senhor. E que essas sementes, Pai, que são derramadas, Pai, entrem profundamente no coração de todas essas pessoas, Senhor. E que elas possam enxergar, Pai, o seu poder, Pai. O seu poder e a sua glória, Senhor. Para todo sempre. Amém. Amém.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.